Simões, é uma matemática maluca. Eu tô aqui, eu sou muito ruim de matemática, mas pela minha conta rápida, nós temos 5 times com capacidade de classificar para 4 vagas. O Edu Panzi, um jogo em que o Cruzeiro conseguiu o gol muito rápido, e é óbvio que isso é um fator predominante e decisivo, né, para a partida. O América entrou com 3 zagueiros na ideia de segurar um pouco mais a partida, talvez explorar o momento mais delicado do Cruzeiro, e toma um gol, vai tudo por água abaixo, né, Edu? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo, né? Chegando com informações importantes aqui do nosso Cruzeiro. Vamos estar reagindo aqui ao vídeo da Itatiaia Esporte, pessoal, onde eles estão analisando o jogo do Cruzeiro contra o América Mineiro. O Cruzeiro ganhou de 2-0, né? Deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. Porque a matemática do campeonato ficou uma loucura, viu? Ficou uma loucura. Então, tô recebendo aqui de uma fonte, eu não vou citar o nome que não me autorizou, sobre a questão das linhas. Que linha sobre linha, então ela fica azul. Por isso ficou azul, não é que faltou a linha vermelha, né? Que de fato o VAR entendeu assim, que as linhas se sobrepuseram, então estavam em mesma posição, por isso a linha ficou azul, não faltou a linha vermelha. Estou recebendo aqui a fonte me informando sobre isso, agradeço a audiência e trago a explicação então. Não faltou a linha vermelha, ela ficou azul porque na análise do VAR elas se sobrepuseram, por isso a linha ficou só azul e não faltou a linha vermelha. Dito isso, o Alexandre Simões, é uma matemática maluca. Eu tô aqui, eu sou muito ruim de matemática, mas pela minha conta rápida, nós temos 5 times com capacidade de classificar para 4 vagas. Os 5 dependendo de si. Esses 5 times, como temos um confronto direto entre América e Norte, são 5 times brigando pelas 4 vagas na próxima fase. O que é que cada um desses times, o que é que vai acontecer e que pode acontecer em cada grupo? Lembrando, hein, última rodada do Campeonato Mineiro, sábado, 7 da noite, sabadão de carnaval, com todos os jogos juntos, Alexandre Simões. Thiago, é interessante porque dos 12 participantes do Campeonato Mineiro, primeiro que não temos ninguém classificado. Pela primeira vez acontece isso. Desde 2023, pelo menos um clube já estava antecipadamente garantido nas semifinais após a disputa da 7ª rodada. Em 2024 nós tínhamos os 4 conhecidos. Hoje nós não temos nenhum. E dos 12 participantes, 8 têm chance de vencer o grupo, de vencer o próprio grupo. Como enfrentam clubes de outros grupos e aí tem confrontos, então vamos lá. No grupo A, a URT, vencendo o Cruzeiro, se classifica como primeira do grupo A. Empatando, precisa de empate do Atlético, que joga com o Itabirito, e que o Uberlândia, se vencer o Pouso Alegre no Parque do Sabiá, seja no máximo por 2 gols de diferença. Se a URT perder para o Cruzeiro, ela precisa de derrota do Atlético e empate do Uberlândia. Isso para ser a primeira do grupo A. O Atlético precisa vencer o Itabirito e Nova Lima e contar pelo menos com o empate da URT. Se empatar, precisa de derrota da URT e pelo menos um empate do Uberlândia. Já o Uberlândia, que tem a situação mais complicada, além de vencer o Pouso Alegre no Parque do Sabiá, ele tem que contar com o empate do Atlético e derrota da URT. Se vencer por 3 ou mais gols de diferença, se classifica com o empate da URT também. Aí pode ser Atlético ou URT empatando. Então esses 3 clubes têm a chance de ser o primeiro do grupo A. No grupo B, o América venceu o Norte no Independência, é o primeiro do grupo B. Se empatar, precisa contar com empates de Tombense e Pouso Alegre. Perdendo, precisa de derrota do Tombense e pelo menos um empate do Pouso Alegre. O Tombense precisa vencer o Atlético lá em São João del Rei e contar com pelo menos empate do América contra o Norte. Se empatar, precisa de derrota do América e pelo menos um empate do Pouso Alegre. Perdendo, não tem chance de ser o primeiro do B. Já o Pouso Alegre, além de vencer o Uberlândia, tem que contar pelo menos com empates de Tombense e América. Opa, vamos no Tite. Deixa eu concluir com o Alexandre Simões. A gente falava da matemática, até porque o Tite já falava sobre o jogo contra o RT. Ainda assim é decisivo para a equipe celeste. Cruzeiro tem que pontuar. Se não vencer o RT, pode ficar de fora da semifinal do Campeonato Mineiro, Simões.
É isso, Thiago. Então a gente já tinha falado do grupo A e grupo B, né? E a gente está dizendo só de ser o líder do grupo. No grupo C, o Cruzeiro, vencendo, se classifica como primeiro do grupo. E geral, que hoje ele é pelo número de vitórias. Empatando ou perdendo, isso para classificação como primeiro do grupo C não faz diferença para o Cruzeiro, empatar ou perder. Ele precisa que o Norte não vença o América na Independência. O Norte empatando com o América, o Cruzeiro se classifica como primeiro do grupo C, independentemente do resultado dele contra o RT lá em Patos de Minas. O Norte, o que ele precisa? Ele precisa vencer o América e contar pelo menos com um empate do Cruzeiro diante da URT. Porque aí ele retoma a primeira colocação, o Cruzeiro empatando vai a 13, ele vencendo vai a 14. Se eles terminarem empatados em pontos, e isso só acontece se o Cruzeiro perder e o Norte empatar, o Cruzeiro se classifica por ter 4 vitórias e o Norte vai ter 3. Agora, o segundo melhor geral, Thiago, é uma conta praticamente impossível. A gente ia chegar no apito final aqui e não ia dizer. Porque esses 8 times que têm as chances de serem os primeiros colocados de suas respectivas chaves, eles também têm chance de ser o melhor segundo. E aí você tem que considerar, em vários casos, vitória, empate ou derrota. Por exemplo, que é o caso do Tombense, né? Que pode ser o melhor segundo colocado com derrota. Tem uma determinação muito importante, que é o fato real, a possibilidade real de termos já um Atlético Cruzeiro na semifinal, né? Isso dependeria de uma vitória do América e uma não vitória do Cruzeiro lá em Patos de Minas. Se o América vencer, ele vai ser o primeiro do grupo B. Se o Cruzeiro não vencer em Patos, ele vai ser o primeiro do grupo C. Só que aí, se o Cruzeiro perder, tá? A gente vai ter um América e Atlético. Porque o América tem os mesmos 12 pontos que o Cruzeiro. Se ele marcar mais pontos que o Cruzeiro na última rodada, ele vai ser o primeiro geral. E aí ele vai pegar o melhor segundo. Se o Cruzeiro tiver perdido para o RT e o Atlético se classificar, vai ser como o melhor segundo. E aí a gente tem o primeiro geral contra o melhor segundo colocado. Aí o segundo vencedor de grupo contra o terceiro vencedor de grupo. Então, quer dizer, é uma situação completamente atípica que a gente tem neste Campeonato Mineiro, pelo fato de 8 dos 12 clubes terem chance de passarem às semifinais como primeiro colocado de cada grupo, e desses 8 terem também a chance de se classificarem como o melhor segundo colocado. Mas existe sim a possibilidade de termos um Atlético e Cruzeiro, mas aí para isso, o Thiago, não é essa situação de o Cruzeiro perder e o América vencer, porque se isso acontece, o América passa como o melhor segundo, como o melhor de todos, melhor, e o Atlético geral, passaria como o melhor segundo. Edu Panzi, um jogo em que o Cruzeiro conseguiu o gol muito rápido, e é óbvio que isso é um fator predominante e decisivo, né, para a partida. O América entrou com 3 zagueiros na ideia de segurar um pouco mais a partida, talvez explorar o momento mais delicado do Cruzeiro, e toma um gol, vai tudo por água abaixo, né, Edu? E foi mais um bom primeiro tempo do Cruzeiro, Thiago. De novo o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, só que dessa vez não foram tantas oportunidades criadas, mas as que o Cruzeiro criou, ele foi lá e marcou. Nesse lance de pênalti, sofrido com 1 minuto e pouquinho, o Caio Jorge foi lá e bateu e fez o gol. E depois, aos 36 minutos, quando eu tinha acabado de falar que era um primeiro tempo com pouquíssimas oportunidades, o Cruzeiro cria, chega mais uma vez e faz o segundo gol com o Caio Jorge. Lance que vai ser muito discutido, extremamente polêmico. A linha traçada do VAR é muito polêmica, mas o gol foi validado e o Cruzeiro fez 2-0. E justo, porque foi melhor, foi superior ao América. E diferente das
das outras partidas, quando cansou, quando mentalmente fraquejou ou fracassou nos segundos tempos. Hoje não. Hoje contra o América foi um Cruzeiro forte mentalmente, bem fisicamente, o Tite fazendo as alterações nos momentos certos, um time que conseguiu cozinhar o jogo, controlar a partida na segunda etapa, e o Cruzeiro sai merecedor da vitória no clássico contra o América e no primeiro lugar geral do Campeonato Mineiro. E aí eu vou ser muito justo, apesar de discordar da estratégia da diretoria do Cruzeiro de priorizar o Mineiro, mas a estratégia no estadual tá dando absolutamente certo. Porque se não fosse aquele time titular lá em Betim, talvez, hoje com essa vitória o Cruzeiro não estivesse com a primeira colocação geral, estivesse em apuros no campeonato estadual. Eu discordo de priorizar o estadual, mas eu entendo que a estratégia da diretoria do clube está sim dando certo no Campeonato Mineiro. Não posso dizer a mesma coisa no Brasileiro, que é um Cruzeiro fisicamente aquém dos adversários, com 2 derrotas em 2 jogos e hoje na lanterna da competição. E vai ter que dar a resposta na próxima rodada diante do Mirassol. Mas no estadual, a estratégia está dando certo, o Cruzeiro se recuperou, 2 vitórias seguidas e só depende dele na última rodada contra o RT em Patos de Minas para chancelar o primeiro lugar geral e garantir a vantagem nas próximas fases. Thiago, o Cruzeiro de novo fez um bom primeiro tempo, como fez contra o Botafogo, contra o Atlético, contra o Coritiba. Não venham me dizer que o primeiro tempo de hoje, que o resultado foi 2-0, foi muito melhor do que aquele primeiro tempo no Newton Santos, na Arena MRV ou aqui no Mineirão contra o Coritiba. Esses 3 que eu citei, até mesmo contra o Democrata, foram tão bons ou melhores que os de hoje contra o América. É que no Brasil o resultado ele condiciona 99% das opiniões e das críticas. E hoje o resultado foi positivo, vai ter um monte de gente falando, mudou, hoje foi diferente. Não foi. O primeiro tempo foi tão bom ou nem tão bom como outros, em que o Cruzeiro ele acabou sucumbindo na partida. Então, vamos ser justos no estadual com a diretoria. Ok, a estratégia no Mineiro tá dando certo, e justos nas cobranças também. Hoje o Cruzeiro venceu de novo com um bom primeiro tempo, mas desta vez com um segundo tempo absolutamente controlado. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!